Você fez então, né, Pedro? Então a primeira é se Deus está procurando de fato esses... não é literal isso, não é Deus está procurando e tal. O relacionamento, porque a gente precisa entender o contexto. O que a mulher samaritana estava perguntando para Jesus, qual era a dúvida dela e tal, né? E o que Jesus esclarece. Então a gente precisa, é por isso que é importante ler o contexto. Então quando Jesus fala assim, Deus está procurando verdadeiros adoradores, aliás, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e verdade, porque ele estava falando, olha, a adoração não são nesses moldes, nem dos judeus e nem dos samaritanos, ou seja, num lugar específico, num dia específico, de uma forma específica. A hora vem, e agora já chegou. Não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim. A adoração se dá em espírito e verdade. O Pai é espírito, né? Ele procura os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus é na profundidade do mais íntimo do âmago do homem, que é o espírito, né? Em verdade, precisa ser sincero, honesto, e a partir da verdade, não da minha verdade, da verdade revelada por Jesus, que Ele próprio, se eu sou, com a minha verdade a vida. Então, adorar a Deus em espírito e verdade é mais ou menos assim, eu adoro a Deus em espírito porque Deus é espírito, não são por rituais litúrgicos, não são por, como que a gente fala? Ritos, né? Ritos. É ritos mesmo? Ritos. Eu estou procurando uma palavra aqui. Não é uma questão assim, litúrgica, de ritual, tem que fazer isso. É engraçado que a gente assim, vamos orar. Aí alguns fazem assim, fecha o olho, baixa a cabeça, tem que ser assim, né? Então vamos orar, tem que ser de pé. A gente tem ritos e rituais, não é? São ritos e rituais, né? Se não for daquele jeito, parece que não vai. Parece que Deus não... Eu acho que ele, se não fizer desse jeitinho, são ritos e rituais. Não são por esses meios litúrgicos, dogmáticos, né? A adoração se dá no interior de cada um. É bem mais profundo que isso tudo. Sim, no interior. Aliás, eu ia falar do Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, eu falei, mas não falei, né? Eu citei assim, não, né? Eu acho que alguém perguntou alguma coisa, eu fui por outro caminho, mas ele se encaixa aqui. Porque o texto vai dizer o seguinte, se fores ofereceres a Deus uma oferta, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e oferece, não é? A adoração se dá, não é nas questões aparentes, externas, dobrar joelho, levantar a mãozinha, chorar, aquela coisa toda. Isso pode até fazer parte, mas isso não caracteriza a adoração. Porque o que mais havia eram essas práticas externas do Antigo Testamento. E Deus cansou de falar, vocês estão fazendo isso aí hipocritamente, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não quero que vocês rasguem as vestes e sim o coração. Eu estou cansado da música de vocês. Isso é um barulho enorme que faz aqui em cima, né? Jejum para mim não é esse negócio de ficar triste, não lavar o rosto, descabelado. Não, jejum para mim, a gente até leu, acho que, né, o Isaías 58 em outro momento aí. Então é nessas direções que a gente precisa entender essa questão de adoração. Adoração, amados, há um aspecto da vida do adorador que tem a oração, que tem a música, que tem lá as atividades que a gente faz dentro da igreja e fora da igreja. Isso faz parte, mas não caracteriza, isso não é adoração. Não é adoração. Deus não precisa disso. Inclusive, Deus tem uma classe de seres que adoram, assim, infinitamente, sabe, com muito mais perfeição do que nós. Muito mais. Que são os anjos, de dia e de noite. Tem gente que acha que se não orar, se não interceder, se não for para a igreja, se não fizer isso, aí Deus vai ficar meio assim, né? Não, Deus tem de dia e de noite seres assim poderosos, gloriosos, fantásticos, impressionantes, seres assim assustadores. Eu digo na enormidade que eles são, na beleza, na santidade que eles carregam, na glória que eles transportam, expressam, adoram a Deus assim. E tá lá, e a gente acha que alguns atos e tal vai comover Deus, vai mover Deus. Não, amado. Quem é que Deus procura e acha? Porque a Bíblia diz, Deus ele percorreu toda a terra e não achou um que estivesse na brecha. Deus percorre toda a terra e não vê um santo. Mas quando ele olhou para Cristo, ele disse, esse pode ouvir ele, porque esse é meu filho amado, nele eu me agrado. Só um ser humano que recebeu essa palavra de Deus, da eternidade, Jesus. Agora, em Cristo, aí nós adoramos a Deus. Agora, como que se dá essa adoração? Trocando miúdos. É quando a gente serve aos outros.
Não há como adorar a Deus diretamente, a não ser pela via do humano. Eu não falei esse ponto para vocês, não, em nenhuma aula? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, vamos ler o texto lá? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, tem uma vírgula aí, né? Homem. Se não tem, põe a vírgula, tá? Mas deve ter, né? Vírgula, homem. Há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. 1 Timóteo 2 e 5, é isso mesmo? É isso mesmo? Isso, 2 e 5. Então, Jesus Cristo, homem. Quando a gente pega o texto que está na nossa igreja lá, lembra, Thalita? Mateus capítulo 25, 31 a 46, né? Não está lá no decorado ainda, não? Então está lá, na nossa igreja ali tem esse texto aí, eu acho muito interessante. Logo quando eu entrei, eu olhei assim, falei, opa, interessante isso aí. O que diz o texto, né? O texto todo. Vou resumir, lógico. Mas é o capítulo 25 de Mateus, verso 31 a 46. Que Jesus disse assim, olha, haverá uma separação entre bodes e ovelhas. Os bodes vão para um lado, a ovelha para o outro. E para as ovelhas vai dizer, bem-aventurado, né? Entre no reino do meu Pai que está preparado antes da fundação do mundo e tal, porque estive com fome e deste-me de comer, estava com sede e deste-me de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me ver, estava na prisão e visitaste-me. Ô Senhor, quando nós fizemos isso? Quando nós tivemos o Senhor nu e demos roupa? Quando vimos o Senhor com fome e demos de comer? Quando o Senhor estava preso, nós fomos visitar, estava enfermo e fomos lá? Quando, Senhor? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E aí ele fala dos bodes, né? Então vocês vão para cá porque eu estive nu, vocês não me deram de vestir, estava... Mas Senhor, calma aí, quando te vimos assim, não te servimos? Quando vocês não fizeram a um desses meus pequeninos, a mim também não fizeram. Então a gente serve a Deus, servindo o ser humano. E quando a gente não serve o ser humano, nós estamos negligenciando o serviço a Deus. É interessante que o Novo Testamento, né, na língua original, para serviço, aliás, os anjos são chamados de ângelos, né, que é o mais recorrente que tem no Novo Testamento, a palavra ângelos, que quer dizer mensageiro, referindo-se aos anjos, mas tem uma palavra que também se refere aos anjos do Novo Testamento, que é liturgos, de onde vem a nossa palavra liturgia, que é o serviço, né? Então, liturgos, os anjos são liturgos, são servos. Hebreus capítulo 1, verso 14, se não me falha a memória, diz isso, né? Não são todos eles espíritos ministradores, isso quer dizer servos, né? Que hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, no serviço é que a gente adora a Deus. Como a igreja, pelo menos a igreja lá de Corinto, né? Como que eles serviam a Deus? Como era o culto que Paulo entendeu e tentou organizar aquele culto que era bagunçado? Pensa no culto bagunçado, era aquele lá. Capítulo de número 14 de 1 Coríntios, verso número 26. Ó, o sinal é a caneca, tá? O sinal aqui, ó. Vamos pegar a caneca aqui, aqui, vocês sabem que tem que procurar o texto aí. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Paulo vai dizer: quando vocês se reúnem, quando vocês se ajuntam, o que vocês fazem? Essa aqui é a minha parte, tá? Paulo não disse isso, o que vocês fazem? Né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Quando vós ajuntais, irmãos, 14, né? Desculpa, eu falei 15? É 14. 1 Coríntios 14, verso 26. Quando vocês se reúnem, irmãos, o que vocês fazem? Né? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então, o que Paulo entendeu como adoração? E culto, inclusive. O que é o culto para Paulo? É onde os santos se reúnem para adorar a Deus. Como que eles fazem isso? Servindo uns aos outros e compartilhando os seus dons. E olha que coisa equivocada que nós temos hoje. A gente vai para o templo, a gente vai para a comunidade de fé, teimosamente, aquele lugar que a gente chama de igreja. A gente espera que duas figuras ministrem sobre as nossas vidas, que é o grupo de louvor lá, né? O pessoal que faz parte e tal, incluindo a dança.
e o pastor que nos sirva com a palavra. Então é quase que um self-service, é quase que vai todo mundo no público assim para duas figuras servir, né? Então se a gente não tiver uma boa música, uma boa palavra, reclama, hein? Reclama porque está pagando a mensalidade do trem, ué. Não é não? Então se não tiver boa música e a mensagem for boa, sai reclamando. A música estava ruim demais hoje. Mensagenzinha fraca, hein? E sai reclamando. Lugar onde que era para ter música ruim e palavra ruim é na igreja, porque se você é um crente fiel, essas coisas não te afetam em nada, né? Aí, o que se entende? Se entende que pessoas vão para a igreja, saem das suas casas, assim, Senhor, fala comigo, preciso tanto de uma palavra do Senhor, preciso tanto, sim, que o Senhor fale na minha alma, e vai, um monte de irmãos, né? Aí, essas duas figuras, dizem assim, Senhor, me usa para abençoar os irmãos, me usa, tal, né? Buscar em oração, vira a melhor coreografia, a melhor música, melodia, a mensagem ali. Então essas duas figuras estão indo corretamente para servir, e as outras para ser servido. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina que nós temos que ter um culto onde uns servem os outros, partilham seus dons. Se nós temos essa mentalidade na igreja, vocês acham que nós vamos servir o mundo? Vocês acham que a gente vai sair da nossa casa com o entendimento que a gente vai servir o mundo? Se a gente sai da nossa casa e vai para a igreja para ser servido? Percebam, amados, como tem algumas coisas meio equivocadas no nosso meio, na nossa mente, né? Nós estamos, eu acho que meio equivocados em alguns pensamentos. E aí é por isso que a gente precisa estar corrigindo esse entendimento de pastorado. Então não é o pastor o responsável para cuidar de 300 alminhas. Não dá conta. O coitado, pequenininho, aquele baixinho, por mais que seja, né, abençoado por Deus e disposto, mas imagina como que dá conta de 100, 200, 300 pessoas em cuidar, em pastorear, irmãos. Eu não estou falando em despachar, eu não estou falando em ser porque a gente tem muitas vezes hoje pessoas que pensam que está cuidando, servindo, pastoreando a igreja porque ministra uma palavra ou atende num gabinete lá de vez em quando um outro. Não, amados, é compartilhar a vida na vida das pessoas. E isso é uma demanda assim absurda para uma pessoa ou para um grupo só de pessoas na igreja. A gente precisa entender que a igreja é um grupo de pastores, gente que cuida de gente. Todos são responsáveis por todos, inclusive os mais maduros pelos menos maduros. Os que estão chegando agora devem ser cuidados por aqueles que já têm uma estrada longa, não é? Não é assim na vida natural? Não é assim que a gente faz inclusive na nossa família? Né? Eu tenho 2 lá, um vai fazer 14 e outro, então eu vou tratar um 14 e 3 anos. Falta aí poucos dias para o outro fazer 14, mais uns poucos mais dias, que um faz em março e outro em abril, né? Então 3 e 14. Esse de 14 já entende que ele tem a responsabilidade de cuidar do de 3. Ele tem a responsabilidade. Ele é mais velho, ele é mais maduro, ele entende um pouco mais da vida, ele até pensa que entende muito mais da vida, né? 14 anos jamais. Ele entende mais da vida do que o de 3. Eu estou comparando aqui o de 14 para o de 3. Né? Então ele tem a responsabilidade sobre esse. Ele é responsável, guardada as devidas proporções. Claro que a gente não vai exigir que o menino de 14 anos tenha uma responsabilidade como o pai ou os pais devem ter, não é? Mas ele tem. Ele tem que ter o cuidado, ele tem uma responsabilidade, ele tem que ter uma atenção. Então, fazendo essa comparação na igreja é a mesma coisa. Fazendo essa comparação daqueles que chegam na igreja, nós que estamos há um tempo, nós temos a responsabilidade de cuidar daquele irmão. Eu não devo esperar que o pastor cuide daquela pessoa se fui eu que vi aquela pessoa e a sua demanda. Se foi Deus que me abriu os olhos e me permitiu que eu tivesse contato com aquela pessoa. Sou eu responsável para discipular, sou eu responsável por interceder, para falar, irmão, precisar de mim, conta comigo, meu nome é tal, aqui ó, WhatsApp, né? Interceder por aquela pessoa, identificar o dom chamado daquela pessoa, para que eu que vi antes possa estar contribuindo, sendo ferramenta de Deus para que essa pessoa possa futuramente cuidar de outras pessoas. E é assim que se dá o processo de discipulado na igreja, o que se deveria dar, pelo menos. Então, é isso que a gente espera, né?
É isso que a gente entende. E aí o pastorado é isso, é quando todos entendem que são responsáveis, são pastores daqueles que Deus dá oportunidade para servir. Eu como um cristão, eu como o pai, né? Entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas é o que se usa aí. O chefe de família, um negócio estranho esse negócio de chefe, né? Mas chefe da família, eu sou responsável por ser o sacerdote da minha família, biblicamente falando, como homem, né? E até pela função que eu... Mas esquece a função que eu tenho, eclesiasticamente falando. Como homem cristão, eu sou responsável espiritualmente pela minha família. Sou encarregado por Deus, isso é ordem criacional. Eu não estou falando de cultura, não estou falando de tradição religiosa, estou falando de ordem criacional. Deus colocou o homem para ser o sacerdote da mulher e dos filhos, né? Essa era uma proposta do Antigo Testamento de uma maneira muito mais clara. O Novo Testamento dá continuidade disso, que nós somos um reino sacerdotal. Olha só os equívocos. Pastor é só uma figura, sacerdote também é só um outro, né? O que diz o 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5 e verso de número 9? Apocalipse capítulo 1, verso 6. Bora lá, vamos ver juntos. Eu falei que ia falar do hambúrguer aqui, acho que nem vai dar tempo. Eu vou ter que vir com essa camisa de novo semana que vem. Oi, Varão. Antes do Apocalipse, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, e depois verso 9, principalmente o 9, que vai ter a expressão que eu quero trazer para vocês aqui. Então, vós... Oi? É 1 e 6, 1 e 6. Vamos ler junto, né? A gente chega lá. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para ofereceres a Deus sacrifício por Jesus Cristo. Acho que é mais ou menos isso aí, né? Verso 9, capítulo 2, aí, verso 9, de 1 Pedro, né? Vós sois geração eleita, um reino sacerdotal, olha só, né? Um povo que foi adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o que eu quero destacar é reino sacerdotal. Apocalipse 1 e 6. Apocalipse 1 e 6. Nós somos feitos para Deus reis e sacerdotes. Então o Antigo Testamento sim, tinha uma estrutura e uma proposta que tinha algumas pessoas pinçadas do povo que eram sacerdotes. Tinha que vir da tribo de Levi, tinha que ter um bocado de exigência lá, né? Então você tinha figuras, profeta, rei e sacerdotes. As três figuras que o Espírito Santo repousava, capacitava essas pessoas para servir o resto da nação. Então o rei governava a nação, né? Era responsável então para conduzir esse povo na vontade de Deus. O sacerdote era a voz do povo para ser levado até Deus. O profeta, a voz de Deus para orientar o povo, advertir o povo. O profeta só vinha nas horas críticas, né? E tal. Você tinha essas três figuras. No Novo Testamento, isso é dissipado. Porque primeiro, nós já lemos esses dois textos, que eu acho que já é suficiente, mas tem outros mais ainda. Não só os textos, mas a ideia toda do Novo Testamento, que dá agora o privilégio de todos serem habitação do Espírito Santo, de todos terem acesso a Deus igualmente, todos. Então, eu não preciso de um sacerdote para chegar a Deus. Todo discípulo e discípula de Cristo tem relação pessoal direta com Deus. Pode manjar muito de Bíblia, pode ser ignorante de Bíblia, pode orar muito, pode orar pouco, pode ser novo convertido, pode ser um Matusalém da fé, pode frequentar a igreja, pode de vez em quando, independente. Quem garante o mesmo acesso, porque a gente tem essa ideia, né? Se fulano orar, o negócio vai. Olha, eu orar, vai. Aí eu preciso de um sacerdote, de um guru, não é, irmão? E a gente precisa entender que essas coisas, elas fazem parte do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo, jamais, que a gente não deve considerar que tem sim dons de Deus, que são pessoas que nos foi dada com finalidades específicas, como deixa eu falar aqui do Efésios 4 e 11 na ordem, né? Como os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os diáconos, oficiais e alguns líderes não são pessoas escolhidas por Deus para servir de uma maneira diferenciada, no sentido de encabeçar algumas coisas. Mas isso não retira a responsabilidade dos demais, esperando que essas pessoas façam. Não, todos nós somos responsáveis. Tem um demônio lá para expulsar, vai chamar o pastor por quê?
né? Ao passado a gente teve isso aí, todos têm os 9 dons do Espírito, todos nós temos. Os dons espirituais? Do Espírito. Rapaz, não, aí acho que não, hein? Não? Os dons aqueles que você está falando de 1 Coríntios? Essa pessoa tem, assim... Não, tem um dom, né? Você está falando, né? Assim, os 9. Os 9. É difícil? Ou, rapaz, eu não conheço a lei de Paulo, o apóstolo Paulo, eu não conheço outra pessoa. Acho que nem tem necessidade, né? Antes era só o sacerdote que tinha A prerrogativa. essa ligação, né? Prerrogativa de falar com Deus. Somente dizia que o sacerdote tinha ligação direta, só ele falava. Isso, né? Tinha essa prerrogativa. Aí veio o sacrifício, Deus rasgou, passou a ter contato. Hebreus capítulo de número A 10. igreja católica, ela tem ainda dessa situação de papa? Tem. Então, o sacerdote maior, só ele tem essa ligação? Sim, tem a estrutura da divisão de leigos, né? Oficiais, os clérigos que chamam, e os leigos, né? É até uma expressão curiosa, porque leigo quer dizer, vem da raiz idiota, né? Idiotes, mas deixa para lá, né? O povo é leigo, né? E o que acontece? A reforma protestante justamente combateu isso na Igreja Católica, né? A chamada de o sacerdócio universal, esse é o termo, né? Sacerdócio universal, porque a Igreja Católica colocava de fato só o padre lá, né? Que era o sacerdote, o oficial, né? Aquele que só ele podia celebrar a missa, só ele tinha um entendimento da palavra, só ele pregava a palavra e tal. Ninguém se aproximava diante de Deus jamais, ninguém podia confessar pecado a Deus, você tinha que ir lá na confissão auricular, né? Chamado confessionário lá e falar e tal. E aí, mas a Bíblia diz totalmente diferente, né? Hebreus capítulo 10, por exemplo, versículo de número 19 ao 23, Hebreus capítulo 7, verso 25, por exemplo, né? Também, o Hebreus 7, 25 vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós eternamente. Hebreus capítulo de número 9, capítulo de número 10, verso 19 ao 23, vai dizer: chegamos, pois, irmãos, com ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele nos consagrou, pelo verso, pela sua carne, né? Então vai mostrar aí que o sangue de Jesus abre esse caminho. A gente precisa chegar a Deus. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14, 15, 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo, sem pecado, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esses textos, como dezenas e centenas de outros no Novo Testamento, os apóstolos, Jesus, ensina isso. É o reino de Deus que chegou, né? O Marcos capítulo 1, verso 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Acho que eu falei esse texto para vocês bem no comecinho, não foi? Das nossas aulas. Então o reino de Deus está próximo, proximidade, acesso, todos, sem exceção. 1 João capítulo 2, verso 20, verso 26, vai dizer: não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque vós, todos nós, os discípulos de Cristo, tem a unção do Santo. O que é unção? Alguns dizem aqui unção e outros unção. Não é isso. O que é a unção? A unção é a pessoa do Espírito Santo habitando em nossa vida. Ele é o intercessor. Ele, inclusive, né, que João diz no capítulo 14 do seu Evangelho, verso 26, que é o que nos ensina todas as coisas. O professor pode ser ferramenta do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que é quem capacita, que é quem comunica, que é o responsável pela eficácia da comunicação entrar na cabeça e no coração de todos os que estão ouvindo. Então é Ele que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. A Ele seja dada honra, glória e louvor. É por isso que nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que é derramado na vida de todo aquele que é discípulo de Cristo, e é Ele que intercede por nós, ora por nós. Por isso que eu falo, ora de qualquer jeito, irmão. Ninguém sabe orar mesmo, esse trem. Preocupação em achar a palavra. Tenta, né, exercitar uma questão bíblica na consciência, mas então é Ele que intercede por nós, é Ele que usa, é Ele que dá os dons, melhor dizendo, e é Ele que usa através desses dons. Ou seja, é o Espírito Santo que age na igreja, é Ele que capacita todos. Quando a gente vê a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por exemplo, verso 42 em diante, a gente vê que os apóstolos, eles encabeçavam, né, algumas questões, mas todo o povo era usado pelo Espírito Santo, inclusive foram espalhados pelo mundo.
Lá no Antigo Testamento, o Moisésão lá, velho de guerra, ó, tentando dar conta de tudo, pastorzão da nação. Vinha um, tá precisando de conselho, oração. O Jetro olhou e disse: vai morrer, rapaz. Menino novo, né? Entendia das coisas, Jetro jamais experiente, você vai morrer desse jeito, você não dá conta não. Como que você vai cuidar de uma multidão desse jeito? Problema. Os padres endoidavam, ouvindo um monte de pecado, um monte de problema, de um monte de gente. Quem é que cuidava dele? Do padre. Era o bispo. Quem cuidava do bispo? O arcebispo. Quem cuidava do arcebispo? O cardeal. Quem cuidava do cardeal? Ou quem estava acima do cardeal? O papa. Quem estava acima do papa? Só Jesus, hein, irmão? E olha lá, né? Então, olha a ideia equivocada as estruturas que a gente vai construindo, né? Hierárquica. E não há estrutura hierárquica no reino de Deus. Há uma estrutura de reino de família, onde todos cuidam de todos. Onde a gente entende de fato que há pessoas que elas são pessoas, né, esses ministros, como eu disse, os dons de Deus dados à igreja, que elas são de fato usadas por Deus para algumas questões específicas. Mas com isso eu não posso falar, não, é o evangelista que precisa ganhar almas, é o mestre aqui que precisa ensinar. Não. Se eu sou o filho de Deus de 14 anos, tem outro filho de Deus de 3 anos, eu preciso cuidar dele. Eu não preciso esperar do meu papai, né? Que é o pastor. Entenda, amados, que o que eu estou querendo propor aqui, que eu entendo biblicamente, né, que seja adequado, é essa ideia de que então, se nós tivermos isso na nossa convivência comunitária de fé, que a gente chama de igreja, isso vai desembocar para as nossas relações, onde eu me sinto responsável de ser o pastor lá do meu cunhado, da minha tia, do vizinho, do meu parente. Então aqui não é o pastor. Se o pastor estivesse aqui, essa roda aqui de escarnecedores, está falando do churrasco no final de semana com os parentes, né? Cabeça de uns. Pastor nada, o pastor lá é você. A pastora lá é você. Somos nós. Não é, irmão? Por que não nós? Por que esperar por outras pessoas? Se Deus nos colocou em contato. Tem pastores, tem pregadores, tem pessoas que nunca vão ter os contatos que nós temos. Nunca vão conhecer pessoas que nós conhecemos. Não vão trabalhar onde a gente trabalha. Não vão ter os vizinhos que a gente tem. E aí você vai esperar para que alguém vá para lá. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém, e eu sou o quê? Ninguém? Né, mas? Então esse entendimento que a gente tem que ter. E buscar em Deus sempre com humildade, dizendo: Senhor, me usa. Me faz entender o porquê que eu cheguei até aqui. Por que o Senhor me deu essa ferramenta? Quando nós temos esse entendimento, já estou acabando, tá bom, irmãos? Vocês aguentam aí mais 5 minutos? 5 minutos. Quem aguenta mais 5 minutos? Levanta a mão assim. 5, 10, 15, 20, 25. Estou brincando já, estou acabando mesmo, tá? E o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento, aí sim a gente vai naturalmente reproduzir uma igreja para a cidade, uma igreja para o bairro, pastores para o bairro, de uma comunidade, um grupo de irmãos que são pastores da comunidade e não só o pastor. E aí eu vou entender: tá, Senhor, então aqui onde o Senhor permitiu que eu tivesse acesso, aqui então eu sou o pastor dessas pessoas? Claro que é. Não é você que tem o Espírito Santo? Não é você que Jesus resgatou? Não é você que Jesus deu entendimento que tudo que você tem não é teu, não é para você, para a sua finalidade? Você desfruta, como o boi que não pode ter a sua boca amarrada quando debulha, né? Claro que a gente desfruta, mas só para mim? Então vai ser muito egoísmo. Que diferença eu vou ter para outro que faz a mesma coisa? Nenhuma. E nós precisamos fazer a diferença, amados, né? 50 milhões de evangélicos no Brasil deveriam estar fazendo a diferença. 50 milhões, eu disse. Não errei, 50 milhões. 1/4 da nação, praticamente. Por que a gente não faz a diferença? Antes nós não tínhamos. A gente tinha uma igreja muito pequena, né, proporcionalmente falando. Nós tínhamos pessoas muito simples nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, que sempre foram, e parece que sempre vão ser a maioria, né? Poucas pessoas você tinha com formações, gente de destaque na sociedade.
Hoje nós temos, assim, todos os lugares da sociedade nós temos cristãos, discípulos de Cristo, profissionais excelentes, como eu falei, gente capacitada de uma forma extraordinária. Por que a gente não tem esse entendimento de transformar lá onde a gente está? Não é sair de lá, não vejo a hora de sair desse negócio aqui, eu queria mesmo servir a Deus em missões. Ou se Deus me desse assim, a oportunidade de ficar na igreja orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia. Seria assim, não, é lá, não, é lá. O negócio é lá, né? Vocês acham que a gente vai no açougue para comprar carne? Primeiro tá caro, né? Caro pra caramba. Vocês acham que a gente vai na padaria para comprar pão? Claro que não, irmãos. A gente vai no açougue para se encontrar com o açougueiro. A gente vai na padaria para encontrar com o padeiro. O pão e a carne é só um pretexto para a gente estar lá. Porque eu preciso ter acesso àquele homem que não conhece Cristo. Eu vou para o encontro, né? Eu vou comprar pão. Não vou comprar pão, eu vou ver o padeiro. E quando eu não vejo o padeiro, o padeiro não está aí não? Chama ele lá para eu dar uma olhada bem. Entendam, amados, a relação e a preocupação que a gente tem que ter, porque nós não somos pessoas comuns, no sentido de que nós temos um entendimento da vontade de Deus, que é resgatar todos os homens, que é resgatar tudo que está perdido na sociedade, e nós somos esses agentes de Deus, infiltrados, poder capilar que vai entrando em tudo quanto é lugar, né? E a gente usa de pretextos para estar em relação com as pessoas. Tem um irmão aqui da Bahia, o Paulo, né? Quando eu estava em São Paulo, vira e mexe, eu levava ele para lá, um missionário com uma envergadura enorme, assim, um cara simples, está em Jequié, no sertão da Bahia, um negócio lá onde faz a curva, o vento, lá no finalzão. Cara, né, simples, humilde, mas com uma capacidade, uma bagagem enorme, viajado e tal, missionário, 20 anos aí, mais de 20 anos. E eu falei, Paulão, vou aqui na igreja aqui fazer como não é congresso, meu Deus do céu? Simpósio também não, esqueci. Um negócio lá de missões urbanas. Seminário de missões urbanas aqui, no final de semana, Paulão, vamos aqui, ó, o pastor concordou, vamos fazer assim e tal, mobilizar o povo, você traz aqui pra gente um bocado de coisa boa, mas você sabe, né, Paulo, que eu tô fazendo isso aqui como pretexto, eu quero é te ver, meu irmão. Faz tempo que a gente não se vê. Oh, meu Deus, eu não entendo que evangelho são relações, é o quê? São relações, amados. E para ter relações a gente precisa ter contato. E para ter contato a gente precisa sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, dos nossos arraialzinhos, né, nas nossas igrejinhas, e a gente está invadindo aí os valados, os becos, onde Jesus disse para a gente ir. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.